God of War Ragnarok já está entre nós, lançou, e agora a gente vai aqui comentar sobre esse jogo que tem muitos pontos bons, é maravilhoso, mas ainda assim a gente tem algumas críticas a esse jogo. Eu sou o Cauã. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Gustavo. E a gente tá aqui pra comentar esse jogão que não ganhou o jogo do ano, mas chegou bem perto, tá? Elden Ring mereceu, claro que mereceu, mas God of War também merecia. God of War Ragnarok é o mais novo jogo da Santa Mônica, que praticamente só tá fazendo God of War, né? Tipo, eles já falaram que queriam fazer uma nova IP, mas... Porque também é a franquia de maior sucesso, né? Querendo ou não. E foi lançado esse ano, 2022, continuação da jornada do nosso querido Kratos, né? Deus da guerra, e do filho dele, Atreus, né? E que nesse jogo, no caso, a relação entre eles tá bem mais forte, bem mais... Assim, a relação deles tá bem próxima. Vamos dizer assim, no começo do jogo dá pra perceber isso, que o Kratos praticamente abraça o Atreus assim tudo e já lança sorrir pra ele. Já lança um sorrisinho lá. Um sorrisinho e tudo. Pela primeira vez vemos o Kratos sorrindo. Exatamente, mas ainda assim temos coisas a resolver, né? Por exemplo, a questão da Freya no último jogo, a questão justamente, tipo assim, dos deuses nórdicos, né? Mesmo porque, poxa, querendo ou não, é o Kratos, né? É claro que ia ter treta entre os deuses da mitologia nórdica. E fomos nós falando assim, o Kratos que iniciou a porra do fim do Wither. Exatamente, o fim do Wither, exatamente. Exato. E por causa disso, vai ser levado ao Ragnarok. E, além disso, também temos um desenvolvimento maior do Atreus em si, porque o Atreus jogo tá maior e ele tá querendo respostas. Ele tá realmente meio que querendo ter a sua própria jornada. Sem contar que o Atreus ele evoluiu muito como personagem, como pessoa, criando suas próprias responsabilidades. Sem contar que também ele fez de tudo para encontrar o Tyr e poder, né, salvar a vida do seu pai, que é o nosso Kratos. Sem contar também que, por conta dessa imaturidade dele no início de God Ragnarok, acabou surgindo que o Brock fosse morto pelo Tyr, que na verdade a gente descobre que era Odin. Aviso, gente, tem spoiler na review, tá bom? A gente esqueceu de falar isso, mas tem spoiler. Acho que vai estar no título do vídeo, mas só avisando de novo. E outra coisa, um detalhe muito foda que eu achei foi que, tipo, desde 2018, a gente vê uma grande humanização no Atreus. Todo o jogo de 2018 até o Ragnarok são jogos bem humanizados, principalmente o Ragnarok. Só que, tipo, no começo de 2018, a gente vê, tipo, um Atreus sem muito relação com o pai, desenvolvendo, assim, a trancos e barrancos, um medo, assim, que ele tinha pro pai, e deixando esse medo de lado, começando uma relação mais de respeito e amizade, companheirismo. Meio que de um mestre e aprendiz. E também vemos, assim, por mais que ele tenha passado por uma fase muito imatura, porque na uma boa parte do jogo, de 2018, ele estava muito arrogante, desafiando as ordens do pai, do Kratos, tal, que já foi um general, já é um deus, ele deixou esse lance de ser deus subir muita cabeça, chegando até a atacar o próprio pai na batalha contra o Baldur, assim, por achar que ele estava atrapalhando ele como um deus do que sendo ajudado pelo pai. No final do jogo de 2018, ele acaba baixando a bola e entendendo mais, mas no Ragnarok, ele ainda tá nessa dualidade, assim, ele ainda tá passando a adolescência, por mais que ele cresceu, passou 3 anos, ele amadureceu pra caramba, mas ainda vê essas falhas morais, essas falhas como, por exemplo, por mais que uma das cenas do jogo, ele acaba vendo, assim, os fantasmas do passado antes de ele ir pro Vale de Ferro, aquela cena lá que tá meio no deserto e tal, não sei o que, ele vendo, assim, versões dele, e, tipo, assim, até falando, assim, em certo momento, se não me engano, assim, putz, como é que eu era, tal, não sei o que. E tem aquele lance, né, cada vez quando você fica mais velho, o normal é você se ver um idiota no passado. E eu acho muito da hora que ele acaba se vendo isso, mais que meio que um sonho, ele refletindo sobre isso. E o problema disso também é que, mais que a gente se vê um idiota no passado, não quer dizer que a gente deixou de ser um idiota. E ele acaba fazendo algumas idiotices, tá, algumas burrices, cometendo vários erros, como por exemplo o lance do Tino ter analisado o Tino, ter visto as incongruências dele. E o jogo ainda demonstra, assim, várias falhas, assim, que tanto um pai quanto um filho acabam tendo na relação entre eles, que é a falta de diálogo. Por exemplo, o Atreus podia ter evitado muita treta com o pai, assim, não é treta, muitas discussões com o pai. Muitas discussões, muitas discordâncias, muitos desentendimentos com o pai, se eles tivessem parado assim, pô, bora conversar tal, esse bosta de ferro aí e tal, eu acho que eu sei como ir, tal, assim, e não sei o que. Também, várias situações, ele já foi meio que teleportado assim pro Vale de Ferro, você só deitando e dormindo. Na verdade, foi meio assim, foi literalmente assim. E tipo, essa beleza assim, que eu vejo assim, um detalhe mais assim, que compõe a beleza que foi God of War Ragnarok. Ela podia ter ganhado novamente o GOT, mas pra mim,
com certeza, e pra vocês também, eu espero. Se tem um bom gosto, é um dos melhores jogos do ano. Isso é verdade. Com isso é certeza. verdade. E tipo assim, eu vejo muito que, poxa, mesmo que o Atreus realmente tenha feito muitas idiotices, né, vamos dizer assim, tipo, muitas escolhas que, se ele pensasse um pouco melhor, seriam feitas de outro jeito, eu entendo ele, porque ele sentia muita pressão em cima dele, tipo, a questão do Loki, a questão dele querer se encontrar, ele querer respostas sobre quem ele é, sobre o que ele tem, qual o papel dele no Ragnarok e tudo. E tipo, poxa, da questão do pai dele e tal, que ele, depois de um tempo no jogo, ele descobre que o pai ia morrer no Ragnarok em si, ele ainda quer evitar isso, sabe? Tipo, tem muita coisa pra resolver assim. Sabe? Inclusive, por causa esse é um dos motivos que eu gostei muito da gameplay com ele. Eu achei que essa adição de gameplay com Atreus no jogo foi muito boa, apesar de que tinha umas partes assim e tal no jogo que realmente eu acho que se alongou demais. Eu acho que não deveria. Encheção de linguiça. Isso. E tipo aquela parte com a Angry Buddha, eu acho que aquela parte que vocês juntam em cima do animal, que eu esqueci qual é o nome. Aquela parte eu acho que não alonga demais, você coleta frutas e tudo. E um detalhe que mas eu, em geral, gostei. também gostei. Só que um detalhe que eu achei um pouco ruim foi, tipo, eles alongaram partes onde não precisava, como a parte do Angry Buddha. Tem partes assim do jogo que foram cortados. Que, por exemplo, que youtubers gringos e tal, e até brasileiros cobriram assim, partes do jogo, e até diálogos assim, que ia ter com a namorada do Surge lá, tal, com a Samara e tal, que o Atreus ia meio que enganar ela, falando que o Odin ia matar ele, matou o Surge, pra ela iniciar o Ragnarok. Porque na versão original que era pra ser, o lance do Surge com a Zona do Caos não ia dar certo, e eles tinham que recorrer a outra coisa. Só que o Atreus ficou com medo de ela não contribuir, porque ao descobrir que eles que tinham matado o Surge, mais que ter sido ele que pediu, e ele meio que ia enganar ela pra iniciar o Ragnarok por ela mesma, falando que foi o Odin que matou ela, não foi os Asgardianos e tal, e ela ia ficar com raiva e demonstrar isso. É um detalhe bem besta, só que tipo, pra mim ia ser uma camada a mais pro personagem. É porque, tipo, querendo ou não, o Atreus é o Loki. O Loki é o quê? É o deus da mentira, o deus da trapaça e tal. E essa ponte de ele já desenvolver essa malícia e tal, esse lado assim, que é bem parecido com o Odin, esse lado manipulador, eu acho que ia deixar ele mais... não é mais condizente, ia dar mais uma faceta pro personagem. Ia dar mais camadas pro personagem. Justamente. Então, né, a gente falou muito sobre Atreus, mas temos outros personagens, né, como o próprio protagonista, o Kratos. O Kratos, ele está muito ótimo nesse jogo, porque você sente que ele é mais pai de família, tá ligado? Ele é mais calmo, ele é mais centrado, ele não fica puto o tempo todo com o seu filho, ele só quer proteger o Atreus. Esse é o objetivo dele. E por mais que já tava assim no 2018, o Kratos ainda tava assim, meio que assim, tipo, tava se contando pra caramba. Eu nunca vi o Kratos quando eu joguei pela primeira vez em 2018. Nunca tinha visto o Kratos, e acredito que ninguém nunca imaginou o Kratos tão calmo. Só que ele ainda tava assim, meio que aceitando seus sentimentos e tal, aceitando expressá-los com o filho e tal, baixando a guarda e tirando o medo assim de falhar com o filho, porque tava com muito medo de falhar com o filho, por justamente não ter uma figura paterna, porque o Kratos nunca teve um pai assim de verdade, porque ele tinha a mãe dele, tinha um irmão que perdeu, não sei o que, e ele nunca descobriu que era o pai. A maior parte da vida dele foi lá e descobriu que era o Zeus, que nunca deu muita moral pra ele e tal, e foi por ordem dele que ele perdeu o irmão, que foi lá e tirar o Deimos dele. Então, imagine só, não teve um exemplo familiar e tava com medo de falhar meio com o Atreus. E na minha opinião, esse medo ainda continua no Ragnarok. Mesmo que alguns arcos dele sejam concluídos em 2018, ainda assim é um pai e, poxa, o Ragnarok vai acontecer. O Ragnarok, o fim bonito tá acontecendo, o Ragnarok vai acontecer e tudo. E, poxa, imagina o pai nisso tudo. Imagina o pai no meio disso tudo. Ainda mais sabendo que o próprio filho é um deus e que talvez ele tenha um papel importante. E talvez o próprio Kratos também tenha um papel importante no Ragnarok. Ele meio que nega isso. Ele tipo, vai negando. O jogo inteiro é isso. O jogo quase inteiro, no caso. O Kratos, ele se nega a ver que é ele que vai liderar tudo, sabe? Porque ele quer justamente fugir desse passado dele. Dessa montanha de caos e destruição que ele fez nos outros jogos. Mas, querendo ou não, ele tem que voltar ao passado dele. Porque, querendo ou não, o Kratos viveu muito tempo a fase de negação. Porque chegou na mitologia nórdica e tal, começou uma nova vida, ele abandonou as lâminas dos caos. Isso eu falo negação porque isso é perceptível. Porque ele passa a maior parte do jogo negando assim tal. Assim, quando o Atreus fica em perigo,
ele vai lá e pega a Asuna do Caos, que pra mim é uma cena de redenção delas, porque, putz, me tirou um filho, me tirou uma filha, a Calliope. Mas foi por causa dela que eu consegui salvar um filho. Então que meio que não anula o mal feito, mas tipo, é meio que uma purificação da Asuna do Caos. Eu vejo isso como... As já fazem parte do Kratos. Já fazem parte do Kratos. E aquela cena final, onde que ele chega lá em Jotunheim, ele tira as bandagens assim, vermelhas assim, dos braços e deixa pro vento levar, é meio que tipo... ele tirando o peso assim, tal, assim, do corpo, assim, aquela parada de aceitação assim, do passado dele e tal. Porque, pra mim, o Kratos ele tem muita vergonha do que ele fez na Grécia. Não porque ele tem matado os deuses, mas porque ele deixou... o que ele fez com o povo dele e tal. Porque, querendo ou não, ele dizimou milhares, matou centenas ou até milhares. Sem contar que o Kratos, quando ele está andando lá por Vanaheim junto com a Freya, ele acaba dizendo pra ela sobre o que ele passou na Grécia, como ele perdeu sua filha Calliope, como foi o treinamento espartano. E, cara, ouvir ele falando aquilo, tipo, traz aquela sensação de nostalgia, mas ao mesmo tempo mostra, tipo, o Kratos sofreu muito sem um pai. Ele tá muito distante do Atreus, e ele sabe que tá distante do Atreus. E também ele sabe que o Atreus tá escondendo muita coisa dele. E ele quer ao máximo proteger o Atreus, porque, né, o Fimbulwinter tá chegando e ele não quer que o garoto morra. Ou ele acaba ficando do lado do Odin. Tanto até que, tipo, não é só por não ter um pai, é que também o treinamento espartano era muito brutal. Tanto até ele comentando sobre a apogeu, sobre a fome e tal. Também, se você for parar pra pensar como é que era a vida dos espartanos e tal, você, tipo, era o tempo todo treinamento de batalha e tal. Você não te davam comida, você era obrigado a roubar pra comer. O errado não era roubar lá, era roubar e ser pego. Tanto até que as grandes expedições era isso e tal. Treinamento de sobrevivência e tudo. Além de que, é por isso que o Kratos treina, às vezes até pode parecer, por exemplo, quando a morte do Fenrir, o Kratos não dá meio que nem um tempo assim de luto pro Atreus. Ele vai lá só e chama assim, pô, vamos pro treinamento. Isso não é insensibilidade do Kratos, na minha opinião. É porque ele foi criado assim. Ele foi criado assim, treinamento após treinamento, treinamento após treinamento. Porque também Esparta tem a cultura assim de guerra atrás de guerra, então ele perdeu muitos amigos. Assim, tanto até que ele fala assim do Atreus, assim, porque o nome é Atreus no final do primeiro jogo. E fala justamente como homenagem, tal, que ele foi lá e pegou o amigo e tal, e levou logo assim, de volta pra Esparta, todas as honrarias, toda uma cena bonita demais. Mas isso já mostra assim como é que era o espartano, pô. Não tinha tempo assim pra ficar em luto. Não. Era luta atrás de luta atrás de luta. Era sobrevivência. E é isso que esse desenvolvimento todo, esses background que dá todo pro Kratos, que não foi desenvolvido nas épocas passadas, ou então foi muito rápido, é que traz esse sentimento de nostalgia puro, esse sentimento assim, de preciosidade pro game, principalmente pro Kratos. Mas também o game não se resume só a isso, temos vários desenvolvimento muito foda da Freya, da Free, que é a Freya e tal, do próprio Mime, incrivelmente, uma cabeça, ela tem um grande desenvolvimento, do próprio Odin, do próprio Thor. Eu também tenho no meu coração que o Thor não precisava ter morrido, mas também foi uma grande cena. Realmente, o Thor não precisava ter morrido, pois ele foi um ótimo personagem. E tipo, a gente viu a vida do Thor. O Thor, cara, ele ficava nas sombras do Odin. E dava pra ver isso. O Thor tinha que fazer muita coisa pro Odin. E o Odin não dava valor ao seu filho. Basicamente chamando ele de burro. Tem hora que ele fala que o Thor, ele não tem muita inteligência, então ele não entende de quase nada. E cara, você vê que ele tenta ser um ótimo pai pra Turd. E cara, ver o desenvolvimento do Thor é incrível. E ele morreu simplesmente por morrer no jogo. Não era pra ele ter morrido. Também você vê assim, tipo, como é que a gente já imagina como é que era no passado. Porque, tipo, o Thor já teve outros filhos, já teve o Mod e o Mogni tal. E você vê a relação com a Turd, toda complicada. Você imagina como foi no começo, com o primogênito, depois com o segundo filho e tal. E geralmente um pai aprende, erra bastante com o primeiro filho e tal, por mais sem querer. E acaba melhorando assim e tal, assim, passar do tempo. Porque ele vai revendo os erros, vai pensando e tal. Tipo, você vê as paradas erradas lá com a Touch e tal, imagina quanto que ele errou com os outros filhos. Até você começa a entender, assim, a busca por aprovação do mod, assim, você vê, é perceptível isso. Tá no 2018 e tal, toda essa relação entre eles. Incrivelmente o mod é meio que o mais deixado de lado, assim, pelo pai. E é o que mais se parece com o Thor, assim, visualmente. Acho um detalhe, assim, bastante. Mano, o Thor nesse jogo é nesse período do Kratos. O Thor é o Kratos do... O Thor, tipo assim, ele meio que tá passando também com os Kratos passou tipo, com os filhos, sabe? Tipo, por exemplo, essa relação de imagem mod e Thor, por exemplo.
essa questão que o Gustavo falou, essa questão do Thor deixar os filhos de lado, assim, tudo, tipo, isso é praticamente a relação que o Kratos tinha com o Atreus em 2018. Tipo, eles também não eram tão próximos, assim, igual a gente falou no começo desse vídeo, sobre a questão do Kratos ser tão próximo do Atreus e tudo no começo de 2018 e tal. É praticamente a mesma coisa, entre o Thor e a Atreus e o Magnimode também e tudo. E, poxa, o Thor tá vivendo meio que na sombra do Odin, como o Kratos vivia na sombra do Ares, por exemplo. E só depois de realmente, poxa, acontecer algo assim que gira a chave na mente deles, tanto o Kratos quanto o Thor, que daí sim eles mudaram. O Kratos, quando ele, poxa, matou a família dele assim e tal, ele percebeu que tava sendo manipulado e tudo. E, poxa, o Thor, depois da implicância com o Kratos, depois do Kratos praticamente passar o conhecimento dele pro Thor, assim tal. De tudo que aconteceu com o próprio Kratos no passado, aí sim o Thor percebeu que o Odin tava manipulando ele. Que, poxa, o Odin não tava sendo pai pra ele. O Odin só tava tratando ele como lixo, como só um servo, como qualquer outro. Tanto que o Odin mata a sangue do Thor sem mais nem menos. Não tem nem amor entre eles. O filho, o próprio filho, assim, pô, um pai matando o filho, assim, é uma cena, assim, muito... Não é de cortar o coração também, mas, tipo, é um peso, assim, enorme que... Acho que nenhum de nós três consegue descrever assim, o tamanho atrocidade, né? E fora que também é um detalhe muito foda, porque a gente vê essa parada assim de não saber lidar com os filhos, assim, deixar eles de lado, do Thor com os 3 filhos, o Mine, o Mod e a Third. E você vê exatamente isso do Odin com o Thor, porque aquele negócio, né? O filho acaba pegando muita coisa do pai, mesmo que o pai assim, não se dê muito trabalho, assim, não ter o trabalho de criar, porque meio que subconscientemente o filho vai se inspirar no pai e vai tentar ser meio como o pai, até mesmo superar alguma coisa, mas ele vai acabar, se não tiver uma boa orientação, vai acabar só até uma versão talvez pior, ou uma versão assim próxima do pai. Aí, como o Gustavo falou, tem essa relação entre Thor, Third e Magnimode, que não é das melhores, né? E é bem perceptível, assim, realmente, que praticamente vários arcos, assim, desse novo level de God of War fala muito sobre pais e filhos, como, por exemplo, a Freya e o Baldur e tal, que no primeiro jogo, a relação entre eles era meio tosca, querendo ou não, porque a Freya queria proteger o Baldur, mas o Baldur não queria essa proteção, ele queria ser livre, ele queria sentir as coisas. A gente até entende, ele tem um grande trabalho, assim, no jogo, que o seu detalhe muito foda, que é tipo, só vai te complementar aqui, tá? É que a gente acaba sentindo o personagem tal do Baldur, porque, tipo, ele perdeu todas as sensações, ele tem o prazer de viver e tal, não tem mais, literalmente motivo pra ver, porque, pô, não tem mais nada que ele possa curtir, não tem nada que ele possa apreciar e tal. E se não fosse aquela flecha, ele continuaria do mesmo jeito. Mas depois que ele recebeu aquela flechada, ele começou a sentir tudo. E ele queria apanhar do Kratos. Ele queria apanhar, ele queria sentir as coisas. Ele tava adorando sentir tudo novamente. É verdade esse bilhete. Pra você deixar as orelhas de lado. É que também tava tão possesso de raiva que ele não conseguiu perdoar a mãe. Ele não ficou satisfeito com o que ele ganhou de volta. Ele queria descontar tudo que foi negado por ele durante muito tempo. Isso é muito foda. E o Kratos, vendo que histórias iam se repetir, ele foi lá e matou o Baldur. Porque ele viu que se ele deixasse o Baldur matar a mãe dele, tudo ia se repetir de novo. Então, foi algo na cabeça do Kratos, algo necessário, mas também custou a relação entre ele e a Freya. Porque, tipo, o God of War Ragnarok é justamente mais explorado. E, tipo, tem toda uma redenção também com a Freya no God of War Ragnarok. A Freya, eu acho que é uma das melhores personagens desse jogo. Assim, tipo, em questão de evolução e desenvolvimento. Mas vamos falar a verdade. Nesse jogo, dificilmente você acha um personagem ruim. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas também não tem tantos personagens assim. Poucos personagens. E também, mas todos são desenvolvidos de uma bela forma. Isso mesmo. Também, em 2018, não tinha muita escolha, na minha interpretação, não tinha muita escolha diferente pro Kratos, sabe por quê? Porque se o Kratos respeitasse o desejo da Freya, deixasse o Baldur matar ela, o Baldur ia parar ali. Ele ia tentar matar o Kratos, ia tentar capturar o Atreus, pra alguma coisa assim, porque ele já tava com interesse no Atreus. Então, ele pensou assim, pô, deixar esse moleque matar a Freya, que eu tenho maior relação boa, tal, já salvou meu filho, para tudo. E ele vai acabar morrendo porque esse moleque tá fazendo merda, não vai parar por aí. De ver aqui atrás de confusão comigo, então, pô, na minha interpretação não teve muita possibilidade diferente. Mas é isso. E, tipo assim, a grande questão do primeiro jogo é justamente toda aventura acontece porque você quer levar as cinzas da Freya justamente no pico mais alto em Jotunheim. Aí tem toda a aventura do God of War 2018. Inclusive, é um conceito bem simples, mas desencadeia um monte de coisas. Isso é bem curioso, certo? Inclusive é o que, sei lá, acho que dá esse plus no jogo, sabe? Tanto até que, tipo, um detalhe que eu achei bastante grande, tipo assim, nível de preciosidade.
no jogo foi... É tipo, no 2018, você já tem um objetivo linear. Você quer levar as cinzas da Frey lá pro pico mais alto. Já no God of War, não. Você tá se descobrindo que o Atreus tá querendo descobrir o papel do Loki e tal, pra obcecar com esse papel Loki. Porra, o que o Loki tem que fazer, o que o Loki é, não sei o que e tal. E vai lá, um coisa instaladão, quer ver a vida dele, tá achando que com certeza que vai morrer, quer preparar o fio e seja o que Deus quiser e acabou. E já o Odin, não. Ele quer o Atreus pra resolver o negócio da máscara, pra descobrir a verdade. Sim, e tipo, esse é um dos melhores pontos do Odin, na minha opinião, por causa que ele quer descobrir como sobreviver ao Ragnarok. Ele quer buscar respostas. Exatamente. E uma parada bem fidedigna, assim, a própria mitologia, porque se você for pegar a mitologia nórdica, você vê que, tipo, todas as ações do Odin não é pra evitar o Ragnarok, nunca é. É pra ele conseguir controlar quando vai ser o Ragnarok e uma maneira dele sobreviver a ele. Sem contar que também esse jogo mental que ele faz também com Kratos, com o próprio Atreus, com seu filho, com todo mundo. Mano. Cara, tipo, ele basicamente, pra quem zerou o jogo, ele acabou prendendo o Tyr, né, pra se transformar nele, pra poder, né, investigar lá na casa do Sindri. Todos os passos que o Kratos e o Atreus e todo mundo tava fazendo lá contra ele. E esse é o maior plot twist desse jogo. Quem falar que já sabia desde o começo sobre essa porra, tá mentindo, porque ninguém sabia, mesmo que tinha suspeitas. E tinha detalhes lá que talvez já demonstrasse que alguns estavam suspeitos. E por mais que o jogo já dá esses detalhes, assim, por exemplo, lá o acento, o nome do Titã, eram detalhes mínimos, tal, que no máximo ia causar uma suspeita ou não, mas tipo, ninguém tinha como saber. Ninguém realmente. E o Brock suspeitava desde muito tempo, a gente nem ligava. Nem ligava. Talvez ele não suspeitou assim desde que chegou lá, não, mas quando ele viu que o Ti tava muito contradizente o que ele era realmente, o que o Ti é e tal, ele já começou a fazer. Mas tinha mini jogos que assim, tal, que nem a nem cutscene, era mais a gameplay mesmo, que o Brock já ficava, já indagava o Ti e tudo. Aí teve a fatídica cutscene, que ocorre tudo e o Brock infelizmente. E que cena de apertar o coração, pra mim doeu demais. Doeu pra caramba. E tipo, cara, e o final, né, do Brock também é uma parada que me fez chorar enquanto eu tava jogando o jogo, por causa que ver o Sindri lá, triste, tanto com o Atreus e com o Kratos, por, tipo, não salvarem o Brock quando ele foi esfaqueado, que tipo, cara, é emocionante essa cena. E também, tipo, é muito... Achei muito foda o detalhe, assim, tipo, você viu literalmente sendo destruído. A mania de limpeza dele parou, a obsessão não é que parou. É tipo, substituiu tudo pelo luto e tal, ele tá mais sem as luvas e tal, tá com as misturas sujas e tal. O rosto todo sujo, todo bagunçado, o cabelo, a barba, tudo. O olho, assim, parecendo que tá dias sem dormir. E parece que chorou muito também. O cara tá no fundo do poço. E também é o irmão, né, não pode... E sem contar também que ele reviveu o irmão dele, né, pra poder ele não ficar sozinho. E agora ele vê o irmão dele morto e não poder trazer ele de volta e deixou ele completamente destruído. O pessoal tem teoria que, tipo, já que a alma não tinha mais pra onde ir, porque ele perdeu a direção, aqui estabeleceram isso como parte da mitologia lá, tal, foi construída, a alma dele deve ter ido pra outra mitologia, tal, então, só que eu não sei, tal, se o Sindri pode ter ido pra outro lugar procurar pelo irmão, tal, assim. Mas eu acho que se ele voltasse, perderia o impacto, perderia o peso. Eu acho que o Brock, ele deveria estar... também acho. Tipo... Tanto que o jogo dá, que tem teorias, assim, tal, mas o jogo fala e repete. O Brock, ele não tinha uma parte da alma, porque eu esqueci qual a parte que ele tinha, e a parte justamente fazia ele voltar, mas agora que ele morreu e ele não tinha mais essa parte, ele tá morto. Ele tá no limbo, ele não tá nem Valheim. Não, o paraíso. Valhalla. Isso, ele não tá nem em Valhalla, nem em outro canto. Ele tá literalmente no limbo, até entre esses lugares. Então, tipo assim, não tem como salvar. O próprio jogo afirma isso. Então, tipo assim, se trazer ele de volta, eu acho que vai contra o que o próprio jogo falou. É porque esse menino foi a Angry Bird que falou que, tipo, a alma não foi um mime. Que a alma mantém sorte, direção, destino e a outra parada aí, vocês vão me desculpar que eu esqueci. E foi justamente a parte do destino que... Não, desculpa. A parte da direção, que é o que leva a alma depois pra Luz de Alfheim. E depois aí ela é mandada pra Helheim, ou então pra Valhalla. Foi essa parte que é a direção que a alma vai seguir, que ele perdeu. Essa é uma parte assim, tipo, pô, ele tá no limbo. Isso que é meio foda, porque eu acho que o Sindri tá com mais culpa de si mesmo, porque o lance dele ter ressuscitado ele de forma errada, por assim dizer, porque aparentemente o Mimi, que também foi ressuscitado, não tem esse problema, que foi a Frey, uma deusa, alguém experiente em magia,
que ressuscitou ele, que não deve ter perdido uma parte da alma dele. Por isso que ele tá de boa com isso. Já o Sindri, que não é nem mago, só conhece de magia, assim, que é um ferreiro, assim, conseguiu Mjolnir, conseguiu marchar o Leviatã, mas, tipo, especialista nisso não era, e acabou não conseguindo fazer isso e tal. Então, pra mim, a maior culpa não é ele culpando os personagens, tal, o Kratos, o Thor, a Freya, a Frigg e tal, por aí vai. Não, é ele se culpando, porque ele só tá descontando a maior culpa nos outros. Isso que é um detalhe que eu acho muito impactante. Um detalhe muito E olha, assim, já falou muita coisa, assim, de histórias, personagens e tudo. Tem coisas que a gente não falou, claro, como até pro Ragnarok. Não, a Ragnarok eu quero tocar nisso assim, porque essa é uma das minhas críticas ao jogo. Eu acho que a Ragnarok ele poderia ser muito mais épico e muito mais devastador do que ele foi. Porque você passa o tempo inteiro no jogo se preparando pra isso. Esse é o grande momento do jogo. Justamente. Esse é o subtítulo do jogo, sabe? Então, tipo assim, era pra ser algo realmente que marcaria, sabe? Assim. Sem contar que eu achei um pouco corrido demais e precisava de mais tempo. Essa é a minha crítica. E tipo, eu sinto também, eu concordo com vocês. Só que eu sinto que se estendeu demais em algumas partes, como a parte da Angry Boulder. E onde que era pra se estender, pra dar mais profundidade, pra mostrar mais a preparação, não era tal, não aconteceu, não deixaram. Uma parada que eu senti muito, que pra mim deveriam estar adaptado, é que na mitologia nórdica, no Orfmoid, que o pessoal tá se preparando pra guerra, assim que vai rolar no Ragnarok, os anões estão lá, trabalhando pra caralho, construindo arma, vendendo pra todo mundo, porque todo mundo tá se preparando pra guerra que vai ser. Quando chega lá em Svalbard, ali em Naveli, como dizem os anões, tá todo mundo parado, tá todo mundo vendo a vida assim de boa. Ragnarok, vai acontecer, né? Só um evento maior, um evento qualquer, né? Sem contar que os anões ajudaram muito o Odin. O Odin, tipo, fez de tudo pros anões, pra eles trabalharem pra ele. Uhum. E, tipo, cara, muitos anões, inclusive o Durin também, tipo, teve uma hora que ele tava junto com o Odin e junto com o Atreus. Só que o Atreus fingiu que não conhecia ele também fez a mesma coisa. E, tipo, ele podia ter entregado o Atreus, que o Atreus tava procurando pelo tio. Mas também tem aquele negócio também foda, porque, tipo, o Durlin, se ele contasse que conheceu o Atreus, tal, uma coisa assim, podia acabar se ferrando também, porque, pô, você conheceu esse cara aqui, um Miotun aqui, gente, Cassi Yotun aqui e tal, e você não contou pra gente antes, tá? E sabe que o Odin, assim, é meio, assim, desproporcional, assim, tem algumas coisas que ele faz que você vê a própria relação com o Thor, assim, com a Tush e tal, trata todo mundo assim como já, se faz alguma coisa, assim, se não age como ele quer que seja, ele acaba descontando. No caso, tem justamente isso tudo, assim, que foi falado sobre os anões e que vocês falaram tudo. E, olha, sinceramente, eu acho que a gente praticamente falou tudo. Sobre a história desse jogo. E eu tenho, antes de falar da gameplay, eu tenho uma crítica lá, que a gente ia esquecer, que é do Odin, cara. Putz, eu esperava mais, assim, do visual do Odin, sinceramente, não sei vocês. Não, o visual do Odin pra mim não teve problema. Pra mim o problema foi a luta final contra ele. Eu já ia falar também. Pra mim, a luta contra o Thor foi muito mais épica e mais fácil do que a luta... Não, mais difícil, do que a luta contra o Odin. A do Odin foi muito fácil. Assim, sabe? Tipo, foi muito... Não marca tanto quanto o Thor. Por mais que foi até uma cena bonita e tal... O Kratos vai atender, depois o Atreus vai lá dar um socão, depois a Freya vai lá e pega um cipó lá pra amarrar o cara, tá, essas coisas tudo assim, a cooperação dos personagens batendo lá, descontando a raiva dele. Mas, tipo, pô, esperava coisa mais épica, porque, querendo ou não, é o cara que tem o título de o pai de todos. Ele é como se fosse o Zeus desse cara. E o Zeus, assim e tal, se fosse uma briga assim direta de comparação, a gente dá pra dizer que o Zeus só o Odin facilmente. Exatamente. E eu falo assim do visual, porque o que eu esperava assim, desde 2018, um visual mais épico, um visual mais imponente assim no Odin, como era do Zeus. Eu acho que, tipo assim, o Odin, ele, nesse jogo, eu não acho que, tipo assim, que ele vai ser imponente com o visual. Eu acho que ele vai ser imponente mais com a fala, justamente isso que acontece. Porque quando ele tá em cena, mesmo que o visual dele realmente não agrade muito algumas pessoas, com a fala dele, ele consegue ser imponente. Ele consegue justamente botar ordem na mesa, querendo ou não. A primeira cena do jogo que ele aparece, por exemplo, tá lá Kratos, Atreus, Thor, Odin na casa e tudo. Poxa, quando ele chega e manda o papo pro Kratos, é outra coisa. Inclusive, pra mim, o momento mais marcante desse jogo é a luta do Kratos vs Thor. A primeira luta entre eles dois. Pra mim, esse é o momento mais marcante do jogo. Mas também a primeira luta do jogo é muito foda, galera. Tipo, aquela árvore de energia que fica no meio daquele campo de batalha. Não é maravilhoso. É mais como se fosse um raio congelado. É um raio congelado. Que detalhe bonito de eles passarem. Sem contar, galera, que tem um detalhe que, tipo, quando o Kratos dá um soco na cara do Thor, um dente dele é arrancado. E, tipo, se você voltar lá depois, o dente vai estar lá no chão, tipo, perfeitamente. Caraca, essa eu não sabia. Os detalhes do jogo é basicamente maravilhosos. Sem contar também que tem uma parte onde o Odin tá disfarçado de anão, quando o Kratos e o Atreus entram lá no mundo dos anões.
Sem falar que, tipo, já que a gente citou o visual do Odin aqui, queria falar que mandaram muito bem com o visual do Thor, que é muita cara de um dos homens mais fortes do mundo, o Ed Hall, que já ganhou o prêmio como o maior homem do mundo, não, desculpa, gente. Como o mais forte do mundo. É isso. Mas, assim, tudo foi comentado. Agora, realmente, tudo foi comentado. Isso aqui já deu muito tempo já de vídeo, então, tipo assim, temos outras coisas pra comentar, não é mesmo? Como, por exemplo, a gameplay. Que, na minha opinião, a gameplay não evolui muito. Assim, a gameplay é praticamente quase a mesma coisa do 2018. Só muda, por exemplo, a lança, que é a nova lança Draupnir, e que, inclusive, para batalhas contra Valkyrias, não, tô confundindo com outro nível. Batalhas contra Berserkers, eu achei a lança uma boa arma, assim, porque ela é muito rápida. E, com aqueles bichos lá, qualquer murro que eles te dão, qualquer ataquezinho, já era. Nossa, assim, se você não estiver num nível muito bom naquele jogo, você vai ter que rezerar o jogo de novo, coletando tudo que você pode coletar. Sem contar que todos os reinos são próprios. E, tipo, tem muita coisa pra vocês explorar no jogo. Então, galera, caso vocês forem jogar o God Ragnarok, explorem o mapa do jogo. Por causa que tem muito item lá e, tipo, vai valer muito a pena você pegar. Isso faz parte da ambientação da gameplay. Gente, a graça do jogo é explorar. Minha opinião pessoal aqui pra vocês, cara. Eu nunca vi ninguém comentando sobre isso, mas eu queria que Asgard tivesse sobrevivido. Tipo assim, não assim a cidade de Asgard e tal, tudo assim ruim como tá lá, não. Mas o mundo lá, eu queria explorar também, que tivesse disponível lá, o mundo de Asgard lá disponível pra gente explorar, coletar recursos, ver como é que era a civilização asgardiana e tudo mais. Mas tipo, é um detalhe mínimo, assim, é mais um gosto pessoal meu que eu, devido a toda a mitologia do Thor da Marvel, eu queria ver assim como é que eles adaptaram mais. Sim, tem uma crítica meio esse jogo. Mas, grande no final, eu gosto muito da história desse jogo e, sinceramente, assim, pra mim, é a melhor história, assim, da franquia. É a melhor história. Por mais que o God of War 3, por exemplo, ele seja o preferido de muita gente, eu entendo porque ele não me conectou tanto ao personagem Kratos como esse jogo me conectou. Que cena bonita, viu? Aquele do final. Que ele abre lá, aquele mural lá. E ele chora, gente. A gente viu o Kratos chorando. Que cena de tirar o fôlego, cara. Aquela cena é muito linda e, tipo, traz também emoção também. Porque, enfim, Kratos conseguiu a redenção. A coisa que ele mais quis em toda a vida dele e tal, depois do que aconteceu com a família dele. Ele, enfim, depois de anos, conseguiu. Que cena bonita. Ele foi o general de todo mundo naquela guerra, no Ragnarok, né? Querendo ou não. Ele adorava todo mundo. Agora, por isso ele ganhou a adoração de todo mundo, né? Ele virou, agora, o pai de todos, como deve ser. Exatamente, é isso mesmo. Então agora, galerinha, vamos falar sobre a gameplay desse jogo, né? Inclusive, assim, história já falou tudo, né? Já tô careca de saber, entendeu? Careca. E assim, pra mim, a diferença entre esse jogo e o 2018 é bem pouca mesmo. Tem coisas novas, claro que tem. Tipo, tem com as Blades, por exemplo, você pode subir em lugares com as Blades agora. Antes você não podia fazer isso. Agora você tem uma nova arma nesse jogo, que é a lança Draupnir, que você ganha depois de até um longo tempo, né? No jogo assim e tal. Que pra mim foi bem útil na luta contra os Berserkers e tudo. E assim, além disso, também temos aquela questão do triângulo, né? Se você apertar o triângulo e ficar apertado com o machado congela, você dá um ataque bem forte. E se você ficar apertando o triângulo com a Blade, o Kratos vai ficar rodando as lâminas e daí ele dá outro ataque forte, mas é só um por vez. Mas assim, não tem todas as diferenças. Mas também, tipo, por essa movimentação, assim, mudou bem pouco. Eu senti que o jogo ficou um pouco mais dinâmico, justamente pela verticalidade e tal. Porque agora você sobe, escala, você... Mas não, obviamente tinha no 2018 também, mas agora você faz com as lâminas do caos e tal, e por chegar e tal, tudo mais. Exatamente. Então, galerinha, gameplay. Assim, se você jogou 2018, você vai se habituar completamente desse jogo, porque é quase a mesma coisa. E uma parada aqui, uma crítica minha, é que 2018 deixou todo mundo à vontade de pegar o Mjolnir. Não é demérito nenhum do jogo e tal, mas eu esperava pelo menos depois do Thor. Nossa, tá muito triste que o Thor morreu. O Kratos pegasse o Mjolnir e começasse a usar. Tal. Mas eu achei muito bonito também, e até mais bonito assim do que isso. O martelo ter passado como uma herança pra Turd. Achei. Foi isso que compensou. Então, é isso. Tipo assim, eu discordo, mas ok, né? Opinião. E olha, assim, um detalhe assim que é muito assim. O principal detalhe desse jogo, né? Assim, é que esse e o jogo anterior, do 2018, é muito cinematográfico, né? Muito cinematográfico. Tipo, a câmera funciona em plano de sequência, ela não corta em nenhum momento. A menos que você morra no jogo. Aí ela corta. Aí, realmente. Mas, de resto, a câmera é contínua. Tipo, imagina o quão trabalhoso deve ser isso. Você praticamente, aquela câmera imita uma câmera na mão. Tanto que quando o Kratos e os Atreus correm, por exemplo, a câmera corre junto, ela só não vai, ela corre junto, sabe?
imagina quão difícil é fazer uma câmera com sequência, uma câmera na mão em um jogo, poxa, do porte de God of War, por exemplo, sabe? E é sério, eles fizeram isso de um jeito maravilhoso mesmo. No primeiro já era bom, nesse aqui tá melhor ainda. Sem contar também, galera, que esse lance da cinematografia do jogo é que faz o jogo ser maravilhoso, por causa que a história é contada de uma forma que realmente parece que você tá assistindo um filme. E, você tá mais próximo, né? E tipo, isso traz você àquele mundo, você fica imerso naquele mundo. É uma dinâmica mais... Sem contar também que a gameplay ajuda muito nisso. E sabe, tipo, o jogo, ele tem o seu brilho. E isso que eu acho o God Ragnarok um dos melhores jogos da atualidade. E por isso mesmo, justamente pela beleza da câmera e tal, o posicionamento de câmera que eu achei genial, cara. Genial. Sim. Muito bom. Sim. Tipo, temos influência das of Us? Claro que temos, né? Tanto até que... Mas isso é assunto pra outro dia. Sem contar também, galera, que a ambientação, ela é muito boa. E, tipo, cara, cada reino, ele é bonito, cada reino ele é único. E, cara, quando você entra em cada reino, você vê uma atmosfera totalmente diferente. Inimigos novos. Nunca vai ter inimigo repetido, né, nos mesmos reinos. Sempre vai ser inimigos novos. E, cara, é muito da hora você jogar em cada reino e, tipo, sentir aquela vibração que cada um tem. Também, tipo, uma parada de ambientação, falar logo agora. Vanaheim não me decepcionou nem um pouco, tal. Todo bonito, tal, arborizado, como os deuses da natureza são. Inclusive, pra mim, Vanaheim acho que é o melhor reino, assim. Realmente. De todos. Só que é uma parada, assim, que eu fiquei, assim, não decepcionado, tal. Jotunheim foi incrível, tal. O bosque de ferro lá, todo bonitão, tal. Só que, tipo, eu não imaginava o Jotunheim dessa forma, tal. Eu esperava uma parada mais, assim como é que descrito na mitologia, uma parada mais assim, tipo, próximo do reino de gelo, uma parada mais fria, tal, não tanto arbórea. E foi uma parada que me surpreendeu positivamente, tanto até que o boss foi muito bonito também. Mas uma parada que decepcionou, eu esperava mais um pouco, foi de Asgard. Eu esperava que Asgard foi... Tudo bem que tem aquela fucking muralha lá, tal, muito bonito, não daria nada daquela muralha, mas tipo, a ambientação lá dentro, eu esperava um pouco mais. Também eu esperava. Também. Assim, eu não senti muita falta, pra falar a real, mas se tivesse possibilidade de a gente explorar Asgard e ver, poxa, como cada pessoa tá vivendo naquele mundo e, poxa, tiver como explorar aquilo, ia ser bem mais legal. Mas, como o jogo God of War Ragnarok, é claro que Asgard ia ser destruída, né? Mas, então, inclusive pra mim, essa nova saga aqui é uma trilogia, mas... Concordo. Então, assim, a ambientação, a gente falou de Vanaheim, a gente falou de Jotunheim, Asgard, e sinceramente, assim, poxa, Midgard... Tá um gelo? Assim, tá um gelo, é o vídeo que a gente conhece, só que no caso agora tá tudo gelado, praticamente, não dá nem pra usar barba, a gente tem que usar goggles, né? Mas assim... E que cena boa você pegando com isso lá, passa a mão nos lobinhos quando você para com o trenó. Mesmo assim, eu acho que Midgard nesse jogo tá maior ainda, muito maior do que era no 2018, muito maior, você explora muito mais os lugares, você descobre novas coisas, inclusive, tipo, incrível mesmo. E, assim, sinceramente, poxa, todos os reinos desse jogo, nenhum decepcionou, pra falar a real, nem Asgard, assim, mesmo que não dê muito pra explorar Asgard, não, sabe? E agora, a questão dos gráficos? Tipo, o jogo ele está completamente lindo. Quem joga no Play 5 vê que o jogo tá com Ray Tracing e o jogo tá rodando a 120 FPS se você coloca no modo performance, e o jogo tá rodando lisinho, em perfeito estado. E, cara, é muito gostoso você jogar esse jogo a 120 FPS. E no Play 4, para você que é jogador de console de antiga geração, né? Ele tá rodando a 30 FPS e, tipo, tá lindo demais. Você não vê defeito gráfico no jogo. O jogo é extremamente lindo. O jogo é muito bonito no PlayStation 4. E graficamente, você vê uma evolução, assim, em relação a 2018, mas você não vê aquela diferença de tudo. Sim. Mas, tipo, tá uma preciosidade ainda sem tamanho. Sim. Tanto que, assim, pra mim, não tem muita diferença entre a versão de PS4 e a de PS5. Realmente. Não tem muitas diferenças. Tem partículas que estão melhores no de PS5, claro que tem, né? Poxa, no PS5. Mas, mesmo assim, não vejo muita diferença. E quem joga esse jogo, quem não joga nesse jogo no modo de desempenho e joga no modo de FPS, o que você tá fazendo da sua vida, meu irmão? Tu quer sacrificar FPS pra ter um jogo mais bonito? Quanto mais FPS, melhor, fião. Que isso, rapaz? A jogabilidade é muito mais fluida, mano. E lógico. E agora, as críticas e considerações finais. Pra mim, God Ragnarok é um jogo quase perfeito. Cara, ele pegou o que The Last of Us Part 2 pegou. Tipo, a história, pô. A história é maravilhosa. Tipo, tudo relacionado a esse jogo é maravilhoso. Tanto o gameplay, quanto os nove reinos, que são todos detalhados, todos têm vida nesses reinos. Menos Asgard, porque a gente não explora muito Asgard, né? A gente só vai pouco lá. Mas, tipo, galera, eu adorei tudo nesse jogo. Esse jogo, pra mim, tem uma nota 10 de 10 fácil. Por mais que pra mim God of War Ragnarok também seja, tipo, o melhor jogo da saga e tal, eu não considero ele 10 de 10.
justamente por algumas considerações minhas que eu tenho da história, como por exemplo, a questão do Odin, e a questão da luta contra o Odin. Poxa, a luta final do jogo, ela tinha que ser um pouco mais vibrante, impactante e tudo, mas ela não é, querendo ou não. Tem momentos muito mais marcantes nesse jogo. A questão também do próprio Atreus em si, que, poxa, tem parte desse jogo que realmente, assim, se fosse construído, ele não ia fazer tudo diferente, sabe, tudo. E outras críticas, assim, mas no geral eu gostei muito desse jogo. Eu realmente, poxa, eu me emocionei muitas vezes nesse jogo. Realmente, esse jogo tem momentos assim que é de encher os olhos e até, sei lá, descer lágrimas, sabe? E pra mim é uma boa conclusão da história. Boa conclusão da história e, sei lá, que venham os próximos God of War aí pra gente ver como é que vai ser. Sei lá, gameplay, né? Vai que a gente joga com o Atreus de novo. Fica aí. Né? Talvez um spin-off do jogo? Seria da hora. Outro título? Spin-off não, eu queria que fosse uma derivação desse spin-off. Uma derivação. Aí não ia fazer parte do canon, aí seria tudo assim. Com certeza. Minha consideração é a seguinte, eu estou com o Cauã, 9 de 10, pelas considerações de Cauã exatamente e por algumas minhas. Por exemplo, personagens, assim, que poderiam ser melhor explorados, como o próprio Fenrir, na mitologia é ele quem mata o Odin, só aparece lá como um cachorro selestrado lá que acabou morrendo e acabou passando a alma pro lobão lá de Helheim. E por elas. Depois não teve participação nenhuma lá no Ragnarok. E a Jormungandr é deixada de lado praticamente. A Jormungandr que batalha lá no Thor rapidinho, que a gente viu o Thor mandando a marcha dela, ela some, é Jormungandr que é meio que criada no jogo, que ela cresceu rapidamente e vai lá batalhar no Thor, e o Thor manda ela de volta pro passado. Mas a que tá no tempo presente, que já passou por isso, não é praticamente tratada em lugar nenhum durante Ragnarok. Isso pra mim acaba perdendo os pontinhos, porque pô, é um dos personagens mais importantes da mitologia nórdica. É ela quem mata o Thor, é ela quem faz todo um rolê. Assim, é como se esse jogo tivesse preparando muita coisa pra no final não explorar muito o que ele preparou. Não só esse jogo, mas o 2018 também preparou muita coisa e eles não aproveitaram tanto. Então por isso, minha nota é 9 de 10. Mas com certeza é um dos jogos mais incríveis que eu já experienciei. Recomendo demais o God of War Ragnarok. Assim, se você não jogou o God of War, não comece por esse. Pelo menos comece pelo menos pelo 2018. Porque aí você já tem uma base de como o jogo funciona, da história e tudo. E poxa, depois que você terminar o 2018, eu recomendo platinar, porque é muito bom platinar. Vai pro Ragnarok. Vai sofrer nas Valkyrias. Vai sofrer nos Berserk. Valkyrias é meio complicado. Berserk é como se fosse Valkyrias 2.0. Você vai sofrer. Você vai. Muito. Mas vai ser recompensado no final. É isso. Tamo junto, galera. Depois vamos ter mais vídeos aí sobre mais jogos, talvez. Não sei, explorar. Vamos fazer mais reviews aqui, vamos trazer pra vocês resumos de filmes e séries também. E galera, tipo, obrigado mesmo por assistir esse vídeo, a nos acompanhar. E Gustavo, quer dizer mais alguma coisa pra por favor, a gente tá começando agora. Dá uma força aqui pra gente, dá suas críticas, assim, que a gente pode melhorar, sugestões para próximos vídeos e tal. Compartilha, like, essa coisa toda que você já sabe, sininho, hein? Se viu o potencial da gente, por favor, fortalece aí. Obrigado. Por favor, ajudem a gente, galera. Então, é isso. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!